mais umas palavras cruzadas. Duas boas-vindas também à dupla Pedro e Pedro. Já há algum tempo que não fazíamos as palavras cruzadas os três e é sempre bom podermos estar aqui, passar estes minutos a falarmos sobre a lição. Antes de passar a palavra, queria só dar aqui o pontapé de saída e abordar um pouco o que é que a lição nos vai falar durante estes momentos que vamos aqui falar. Ou seja, a lição fala sobre uma personagem e sobre um episódio muito... Existem muitas pessoas que gostam, não é? Que é a história de Jacó, a história de Esaú também, a relação que eles dois tinham, a vida depois que Jacó teve. E é interessante nós vermos que, apesar de nós conhecermos tão bem esta história e de estudarmos já há tanto tempo, é incrível como é que ainda é possível nós irmos aprendendo cada vez mais sobre esta história e mais pormenores, mas mais à frente nós vamos falar sobre essa situação. E se calhar começava pelo Pedro Silva, assim, qual a tua opinião sobre a lição, sobre esta história? O que é que tu achaste? Se encontraste algo de novo? O que é que tens a dizer sobre aqui a história de Jacó e da sua família? Em primeiro lugar, é sempre um gosto estar com os irmãos do Barreiro e estar com vocês aqui e partilharmos as nossas ideias sobre a lição. É sempre um gosto para mim. Dizer que sim, que apesar de grande parte do estudo não ser novidade, a palavra de Deus também tem maneiras diferentes de nos tocar em função do período da vida que estamos a viver dos contextos que nos rodeiam, e também por isso vai a nossa interpretação e até o conhecimento que vamos tendo, a experiência de vida que vamos tendo, ajuda-nos a mudar o nosso entendimento da palavra de Deus e de Deus, um pouco à semelhança do que Jacó também foi acontecendo ao longo da vida. A vida foi-lhe ensinando algumas lições muito, muito importantes, e em especial a forma de ver e de se relacionar com Deus. E, portanto, desse ponto de vista, sim, houve algumas ideias novas que eu gostava de partilhar com vocês à medida que fomos estudando a lição. Pedro Santos, no teu caso. Epá, Eu sei que tu gostas muito desta história. É verdade, é das minhas histórias preferidas e um dos fatores que relembrei ao rever esta história esta semana é a questão que Deus, mesmo com famílias altamente disfuncionais, com membros de famílias que têm dificuldade em fazer escolhas certas, Deus continua a usar e a usar-nos, apesar dos nossos defeitos, das nossas fraquezas, das dificuldades, das nossas imperfeições. E se nós olharmos para esta família, desde o pai à mãe aos dois irmãos, todos tinham características menos positivas, digamos assim, tinham defeitos de caráter, faziam escolhas erradas, e não foi por isso que Deus não continuou a abençoá-los, não continuou a acompanhá-los, e eles não continuaram a fazer parte do plano que Deus tinha para o seu povo. E concordo com aquilo que o Pedro diz, à medida que nós vamos vivendo, vamos passando por experiências, vamos passando por dificuldades e também por alegrias, vamos sendo transformados e vamos ficando pessoas diferentes. E muitas vezes é isso que nos permite depois ser mais sábios no futuro, digamos, e poder ter uma perspectiva mais madura e mais correta sobre também aquilo que ficou para trás nas nossas vidas, mas também poder ajudar aqueles que estão à nossa volta, que estão a passar por situações também complicadas ou difíceis, e que nós podemos ajudar de alguma maneira pela nossa experiência. Isto é algo que só vem com, digamos, com a maturidade, com o passar dos anos. Mas é sempre bom saber que Deus continua a basear-se em famílias imperfeitas, em indivíduos imperfeitos, para que o seu plano continue a ser cumprido neste planeta. E isso dá-nos certamente a todos uma esperança de que, apesar dos nossos defeitos, Deus vai nos ajudar na sua missão, na sua tarefa, e nós podemos ser discípulos dele aqui neste mundo.
em 2022. A lição começa com o episódio dos dois irmãos, não é? No início da vida de Jacó e de Esaú. Fala-nos um pouco sobre o nascimento, a maneira como eles dois nasceram. É interessante nós podemos ver que até na maneira como eles nasceram dava a entender que ali para a frente iam ter muitos episódios, se calhar podemos mesmo dizer muitas disputas para ver quem é que ganhava, quem é que não ganhava, quem é que era mais forte, quem não era, o mais perto. E depois todos nós conhecemos a história de Jacó e de Esaú. Sabemos que Esaú era um homem que gostava de ir à caça. Se tivéssemos que escolher, Esaú era mais parecido com o seu pai e Jacó mais parecido com a sua mãe. Temos ou parecido no sentido de preferências. Eu não gosto muito de utilizar a palavra, se bem que a lição até fala sobre isso. Eu não gosto de utilizar... E já agora, e falando daquilo que vocês disseram, da experiência da vida que nos leva, e quando nós somos pais, vemos a vida de uma outra forma. Eu, como pai, é difícil e não gosto de dizer que tenho um filho preferido, ou que gosto mais de um, ou que gosto mais do outro. Mas a lição própria diz que havia preferências, não é? E eu aqui quero achar que seriam os próprios filhos que se identificavam mais em termos de personalidade. Nós achamos que Jacó era mais de um homem de tenda, como diz a lição, não é? E que Esaú era mais de ir à caça e de estar fora, de um homem de trabalho. Estavas a abanar a cabeça, Pedro, diz-me. Pedro Silva. Estava porque uma das coisas que eu aprendi na lição desta semana e que não sabia é que o termo brando, que é usado para descrever Jacó, essa expressão no hebraico também é usada para descrever Noé e Jó, né? E Jó. Eu pensava que o Brando era o menino da mamã que ficava na tenda. Nas saias da mãe. E brando é uma palavra que é utilizada para descrever retidão, para inclusive no caso não é para descrever perfeição também. O que é que fica um pouco esta ideia de que, pronto, ele nasceu a agarrar o calcanhar do outro, o malandro, o sacana, já vinha formatado para ser um aldrabão, e era um menino da mamã e usou a mamã para enganar o pai e não sei o quê, quando na verdade a descrição que é feita utilizando esta expressão faz dele um jovem com prioridades certas. Aliás, a lição destaca isso. Eu não sei se depois vamos discutir mais isso. Há aqui uma parte só na lição de segunda-feira que eu achei interessante, que eu gostava de destacar antes de concluir aqui o meu pensamento sobre este tema. Diz na segunda-feira que a Rebeca estava preocupada e queria prevenir um crime que seria fatal para ambos os filhos. E eu achei interessante o paralelismo entre a Rebeca e a Eva, porque temos outra vez dois filhos, dois irmãos, que estão a disputar uma bênção divina. Neste caso, tínhamos o Caim que escolheu outra forma de chegar à bênção, à bênção e aos favores de Deus. E tínhamos aqui Jacó, que também escolheu um outro caminho para obter essa bênção, porque a primogenitura, muitas das vezes nós focamos na questão da herança e da riqueza que ficava para o primogênito, mas tinha um significado espiritual também, que fazia do primogênito o líder espiritual da família, digamos que o sacerdote da família. E quando se fala da família, fala-se dos servos, fala-se de tudo o que está à volta. E deixa-me só dizer-te uma coisa, em relação a isso que estás a dizer, ambos sabiam desse significado. Exatamente. E vamos ver isso já a seguir, depois passo a palavra ao Pedro e a ti, se quiserem falar disso. Mas eu até aqui destacava esta parte de que tanto o Jacó como o Caim utilizaram expedientes alternativos para obter os favores de Deus, com resultados trágicos, e aqui só não acabou com o mesmo resultado, exatamente com o mesmo resultado, porque entretanto Rebeca interveio e Jacó fugiu, porque senão teria acabado exatamente da mesma maneira. E portanto, resumindo aqui a questão, o facto que motivava o Jacó, quer-me a mim parecer pelo estudo da lição, especialmente esta lição que abriu para mim esta perspectiva,
é que eu tinha muito esta ideia de que ele estava à procura das questões financeiras e de preponderância sobre tudo o que é os aspectos materiais, mas abriu-me o meu entendimento para a questão espiritual, e que Jacó, primeiro por ser brando, por ser utilizada esta descrição, alguém que medita, alguém que está na tenda, que está a meditar na palavra de Deus, que está a meditar nos assuntos que é um pouco mais intelectual e que se preocupa mais com esses aspectos, e que acaba depois por pensar na questão da bênção. Ele não se ficou pela questão da herança. E depois existe de facto o contraste com Esaú, e se vocês quiserem abordar depois o que se passa nos dias a seguir, o valor que Esaú dava ou não dava a tudo isto. É isso mesmo. Eu acho que nós olhamos sempre para Jacó como um enganador e como o mal da fita, mas repara, eu acho que Jacó tinha a noção da importância de ser o primogênito e da bênção que podia vir por essa via. Tentou obtê-la da maneira errada, com a ajuda da sua mãe, digamos assim. Por outro lado, temos Esaú, que vendeu aquela coisa que era importantíssimo, não só em termos materiais, porque o primogênito herdava 2/3 da fortuna da família e o resto era repartido pelo resto dos irmãos, neste caso por Jacó. E ele vende o direito a isto e o direito de primogenitura, portanto, de ser o sacerdote, ser o responsável espiritual pela família e por aí fora, por uma refeição. Um prato de lentilhas. Um prato de lentilhas, porque veio do campo, estava cansado e tinha que satisfazer a sua necessidade agora. Exatamente. É agora que eu tenho que ser satisfeito. Não posso esperar, não posso abdicar de nada. Portanto, esta perspectiva hedonista, né, como depois se vem daí o termo, de que eu tenho que ser satisfeito agora, independentemente das consequências. E ele, de uma maneira, podemos certamente dizer, leviana, ok, então dás-me a comida, porque eu estou cheio de fome, e eu dou-te o direito de primogenitura. Provavelmente achou, não sei, ou que Jacó estaria a brincar, mas conhecendo o irmão como conhecia, provavelmente saberia que o irmão estaria a falar a sério. Não se podia também dizer de ânimo leve, olha, está bem, ficas tu com o direito de ser o primogênito e eu agora como o guisado, o estofado... Como se fosse uma coisa banal, não é? Ou uma coisa sem importância nenhuma. Não é? Digamos que repete-se aquilo que se passou com Abraão e Sara, que foi ir buscar um caminho alternativo, deram uma mãozinha a Deus, não é? Exato. Deram uma ajuda a Deus, exatamente. E aqui a Rebeca e Jacó também, porque Esaú não era aquele que devia ser, não tinha as qualidades, podemos pensar, ótimas para ser o primogênito, então nós vamos dar aqui uma ajuda, vamos simular, vamos mentir, vamos fazer isto tudo, porque Deus precisa de ajuda, Deus enganou-se. Deixa-me só dar uma chega. Da interpretação que eu faço também da história destes dois patriarcas, aliás, dos filhos dele, é que Esaú também não seria provavelmente a pessoa mais preocupada com a gestão do património, nem se queria ocupar muito dessa questão e provavelmente aquele terço a mais, porque seriam 2/3 contra 1/3, aquele terço a mais face ao benefício imediato que ele ia ter, era negligenciável, e o irmão que se ocupe de fazer crescer a fortuna do pai, e eventualmente ele até poderia sair a beneficiar disso. Mas reforça essa ideia de que, de facto, a preocupação dele era satisfazer uma necessidade imediata e não estava minimamente preocupado com o aspecto espiritual e com o aspecto material também, me parece. Reforçar outra vez aquela questão do Jacó, que eu esqueci-me de referir, porque na lição de terça termina até com essa nota. Uma das situações que é interessante e que mostra bem que a motivação principal não seria materialística é que Jacó, depois de ter o sonho, ele compromete-se com dar a 10ª parte do dízimo daquilo que ele viesse a produzir a Deus. Portanto, esta ideia surge muito antes de existir um povo de Israel, de existir a tribo de Levi para ser apoiada com os dízimos, de existir o templo e os sacerdotes e tudo mais.
Portanto, esse compromisso de Jacó com devolver a Deus, neste caso, para erigir, para fazer a sua obra e ajudar quem estava à volta, e inclusive ele começa logo por ali naquela zona erigir aquilo mas tu já reparaste que em relação a essa parte do dízimo, a lição até nos diz que ele dá não para obter a bênção de Deus, mas como resposta grata ao dom de Deus, não é? É muito interessante. E já que tu pegas esse pormenor da lição, que estamos a falar aqui da escada de Jacó, do sonho de Jacó, só recuar um pouco e ver que a comparação que se faz aqui com a Torre de Babel, nunca tinha pensado nisto, é extremamente interessante esta parte da Torre de Babel com o sonho de Jacó, esta coisa de Betel, o que é que significava, a porta do céu, enfim. E há uma frase aqui que eu sublinhei que diz o seguinte: Deus só, que é comparar um pouco a escada de Betel com a Torre de Babel, em que diz o seguinte: Deus só pode ser alcançado através da vinda de Deus até nós e não por meio do esforço humano. Tal como eles na Torre de Babel tentavam chegar até Deus, foi Deus que veio até nós. E esta comparação que faz aqui eu achei muito interessante, era algo que nunca tinha visto, e era um pormenor que eu queria realçar. Por isso é que aproveitei a tua deixa quando estavas a falar do dízimo, porque é no mesmo dia da lição que aborda este episódio. Pedro, ias dizer alguma coisa? Eu acho estas histórias desta família espetacular. Aqui um motivo, quer dizer, aquele filho que estava habituado a estar na tenda, portanto, o filhinho da mamãe, dizemos... O filho da mamãe, exatamente. Sim, desse ponto de vista é verdade. Não é? Que estava a estar em casa, no conforto da tenda, digamos assim. Era o mimado da família. É aquele que tem que fugir sozinho pelo meio do campo e dá por ele a dormir no meio do mato, digamos assim, sozinho. Uhum. E é interessante que é nesta altura que Deus vem dizer: eu estou aqui ao teu lado. Quando ele está a fugir. Quando ele está a fugir, provavelmente com medo de... Quer dizer, se fosse Isaú, estava preparado para dormir no relento, para caçar, para cozinhar alguma coisa, fazer fogo no meio do mato, da selva, do mato, ou de uma coisa qualquer. Mas Isaú não. Aliás, Jacó não sabia. Mas é neste momento, no momento mais difícil, digamos, desta história, há outro momento mais difícil que Deus volta a aparecer e a dizer: eu estou ao teu lado. Não nos podemos esquecer disto. A lição não chega aí tão longe, mas na próxima semana provavelmente vamos falar sobre isto. Uhum. Deus, no início desta viagem, provavelmente Jacó estaria cheio de medo. Deus diz: eu estou aqui, eu vou estar aqui contigo. Portanto, e ele sentiu a presença de Deus naquele caminho. E depois, quando ele regressa, Deus vai se manifestar outra vez e vai dizer novamente: não tenhas medo. Vamos estragar a lição da próxima semana. Mas é impossível falar desta lição sem não só em relação a Deus dizer que estou aqui ao teu lado, mas o próprio sonho indica em si. Deus explica-lhe e mostra-lhe que não é pela sua ação que ele obtém a graça de Deus, não são as suas ações, não é uma primogenitura, não é a forma como tu chegas ou como tu consegues essa primogenitura ou esse sacerdócio ou essa bênção que te dá acesso a mim. E daí o tal paralelismo que o Bruno estava a dizer: não são as tuas obras, ou seja, não é Babel que te vai dar acesso a mim, é Betel, onde tu estás, e é esta pedra, e é através de uma escada, que neste caso significa Jesus Cristo, que faz essa ligação. E portanto, e também tem esse significado que é uma escada, ou seja, é um processo e que tu tens que subir de grau a grau, não é? Isto não é um percurso simples, e são de grau a degrau, vais ter que fazer, vai haver um processo daqui para a frente. Ou seja, o que te trouxe até aqui foi o erro. E agora que tu estás nesta situação, estás em condições de perceber que sou eu que faço esta ligação e não és tu que fazes essa ligação, e que vamos fazer uma caminhada e que tu vais subir de grau a degrau, que eu vou estar aqui contigo nessa caminhada. Acho que é isso que é importante. É não só, às vezes nós sentimos a presença de Deus, mas
mas não vemos bem uma saída para os nossos problemas, ou não vemos forças para encontrar um caminho, ou vemos o caminho e não sentimos ter força para percorrer esse caminho. E muitas das vezes, se escutarmos com atenção o que Deus está a dizer, eu estou aqui, vou-te ajudar, vamos com calma, vamos de grau a degrau e vamos passar por esse processo, seja de redenção, seja de restauro, seja um processo físico ou espiritual. Eu estou aqui, e é muito interessante esse aspecto. Jacó depois passa de enganador a enganado, não é? Até aqui a lição depois fala-nos daquele ditado, daquilo que nós costumamos dizer, olho por olho, dente por dente, enfim. Temos aqui vários ditados que podíamos aplicar neste episódio de Jacó, e como já só temos 10 minutos, temos que ir adiantando. Jacó conhece Raquel, fica encantado, mas longe dele pensar aquilo que teria que passar para finalmente ficar com Raquel. E é interessante nós vermos como é que Deus leva as nossas vidas, não é? Por vezes nós, e se calhar Jacó, devido ao seu passado, por saber que tinha enganado, aceitou mais facilmente ter sido enganado. Vocês não concordam? Não acham que a experiência que Jacó teve quando enganou o irmão não veio, como direi, ok, senhor, eu também fiz isto, aceitar de uma maneira mais fácil ter sido enganado e trabalhar mais anos para que pudesse ter Raquel? Eu não estou a dizer que ele tenha gostado, atenção. Eu não disse que gostou. Eu estou a dizer que se calhar compreendeu ou percebeu de uma maneira mais tranquila do que se nunca tivesse enganado ninguém. Vocês não concordam? Já que estraguei a lição da próxima semana... estraga a lição à vontade. Vai tudo, não é? Agora vai tudo. Não somos nós que vamos fazer a próxima semana, portanto não há problema. Eu acho que ele, quando regressa à casa e encontra o seu irmão, ele percebe perfeitamente o que é que o seu irmão sentiu quando se sentiu enganado. E, portanto, há aqui uma identificação com aquilo que Esaú sentiu ao ter sido enganado por ele, não é? Junto ao pai, uma coisa, não lembra a ninguém, o pai já não via bem, ele disfarçou-se, pôs pelo de ovelha porque Esaú era peludo, a mãe fez a comida, uma série de coisas. E ele deve ter pensado, porque eu acho que ele foi sendo transformado, não é? O passar pelas situações, digamos, aquela expressão de nós colocarmos no lugar do outro, a empatia. Eu acho que quando ele encontra o seu irmão, ele vai perceber que tu tens razões para estar zangado comigo, para ter ficado zangado comigo, porque eu, quando fui enganado, também me senti mal, também me senti revoltado, também me senti zangado e por aí fora. E, portanto, acho que ele percebeu, e aquelas desculpas foram mais... foram bem sentidas, digamos assim, porque ele percebeu perfeitamente o que é que aquilo pelo que o irmão tinha passado, não é? E isso acho que o ajudou também a perceber e a reconhecer a sua responsabilidade também naquela situação, não é? Eu gostava de pensar que sim. Eu acho que 7 anos é muito tempo. Calma, nós não temos nenhuma fotografia de Raquel, não é? Sim, parece. Mas eu gostava de me focar em alguns detalhes que são muito, muito importantes, que podem ter passado despercebidos a quem estudou a lição. É que Jacó é enganado exatamente da mesma maneira que ele enganou. A visão. Ela é apresentada sob um véu, portanto ele não viu com quem estava a casar, da mesma forma que o pai dele tinha a visão reduzida e ele usou as peles para enganar o pai. É que não é só o ser enganado, enganou e foi enganado, é que é exatamente o mesmo processo e o mesmo procedimento que sobre o qual ele é vítima, e provavelmente é nestes aspectos que ele terá refletido ao longo daqueles anos todos. E de facto concordo com o que o Pedro estava a dizer, que ele sentiu também a necessidade de pedir perdão
ao irmão, não só a Deus, mas pedir perdão ao irmão, e deve ter sido isso um pouco o que motivou também a sua vontade de voltar, além da situação na família se estar a deteriorar e dos irmãos dos cunhados estarem a olhar para a fortuna dele com outros olhos e a considerar como se fosse um rival, não era? Exatamente, e portanto havia outros contextos, mas há um outro aspecto que eu queria também dar enfoque, além deste, na lição de quarta e de quinta-feira, fala sobre o significado dos nomes. Reparem que a própria, não foi só Raquel, a Leia também, Lia, agora já estou a usar o inglês, aqui está tudo misturado, também é vítima de uma situação tremenda, não é? Porque é usada como uma moeda ou como um engodo. Uhum. E depois o inverso, Raquel também, que está não sei quantos anos sem conseguir dar à luz, e entretanto é Lia que vai dando à luz e que vai vendo reforçado o estatuto de mulher e de primeira mulher, e dando esse fruto que Jacó tanto queria. E só finalmente ao fim, se pensar, a lição destaca isso, eu não sei se é o comentário da Ellen White, que diz que só ao fim de 14 anos, quase 15 anos de noivado, mais o casamento, é que Raquel concebe um filho de Jacó. E portanto, muitas das vezes aquele fruto que nós queremos, voltamos à questão do Esaú querer o guisado logo de imediato. O Jacó também quis o guisado de imediato e trabalhou 7 anos, e depois trabalhou mais 7 anos, e em relação a constituir família e tudo mais, ele teve que continuar a esperar por constituir essa família com a mulher que ele tanto desejou e que ele tanto amava. E isso são aspectos importantíssimos também a destacar aqui. Não só o facto dele também ser enganado, mas exatamente da mesma forma, e sofreu exatamente na pele o mesmo que o irmão sofreu ao querer também as coisas de uma forma imediata e ao confiar nos seus sentidos e nos seus méritos. Depois a lição avança-nos com a parte em que Jacó parte e começa logo a falar de que Jacó, aquele que tinha enganado o pai, que tinha enganado o irmão, sabe perfeitamente que está a ser enganado por Labão. E é muito interessante nós podemos ver que, em momento algum, Jacó tenta, como é dizer, tenta regatear com Labão, tenta lutar, entre aspas, com Labão. Não, ele aceita tranquilamente o facto de estar a ser enganado, que é um pormenor muito, muito interessante, não é? Como é que aquele homem que tinha enganado e que tinha enganado o pai e o irmão e fez 30 por uma linha, como é que chega a este momento da sua vida e sabe que está a ser enganado e não faz nada? Mantém-se intacto. Por isso é que eu dizia que acredito que a experiência que ele tenha passado tenha influenciado bastante o seu temperamento e a sua ação neste episódio com Labão. Pedro, ias dizer alguma coisa? Pedro Santos? Nós, quando lemos a história assim, desta maneira, parece que isto não teve grandes custos para todos, mas teve, não é? Já com Abraão e Sara e Agar e Ismael e Isaac, as coisas foram difíceis e ainda hoje nós vemos a luta entre estes dois povos, os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. E aqui vemos novamente esta questão de chamarem as servas para ter filhos, isto não estragando mais lições para a frente, mas isto vai trazer problemas. Claro. E há aqui uma coisa que eu acho que é violentíssima e que pode passar assim um bocado despercebida. Rebeca nunca mais viu Jacó. Sim. Jacó, quando regressa, Rebeca já tinha morrido. Sim. E, portanto, o preço desta mentira, provavelmente Esaú ficou zangado com a mãe, porque a mãe, ele percebe perfeitamente que a mãe colaborou na mentira do irmão e Rebeca nunca mais viu Jacó na sua vida
digamos que o preço que foi pago por esta mentira, por esta, digamos, esta ajuda, mãozinha que quiseram dar a Deus, aos planos de Deus, foi um preço muito elevado para todos. Para todos. E às vezes, lendo a história, parece-nos que, ok, isto até corre tudo bem. Não, muita coisa não corre bem, certamente que Deus não queria que as coisas se processassem desta maneira, como nós vimos com Abraão e Sara. Não era suposto ser daquela maneira, era suposto eles esperarem pelos tempos de Deus, pelo timing de Deus, e aqui isso também não foi feito. E sempre que isso acontece, que nós achamos que é melhor ajudar a Deus porque Deus está muito ocupado e provavelmente não está a resolver o problema, corremos o risco das coisas correrem mal e terem consequências complicadas durante muito tempo. Não sei se concordam com esta parte. É algo impressionante. Eu acho que é um bom sumário da lição desta semana. Sim. Que sempre que nós procuramos expedientes alternativos para alcançar os nossos objetivos, às vezes porque os queremos imediatamente ou porque achamos que são melhores agora ou que são melhores desta maneira ou de outra, estamos a expor-nos não só a sofrer, como a causar sofrimento à nossa volta, como acabámos de falar. A Lia sofreu porque tinha um homem que não a amava, a Raquel sofria porque não conseguia ter filhos, o Jacó sofreu estes anos todos, o Isaac faleceu sem os filhos à cabeceira, a mãe também ficou sem os filhos, como tu estavas a descrever. E portanto a primeira coisa a retirar da lição é que devemos confiar em Deus e confiar nos tempos de Deus, que é muito importante. A segunda lição para mim que eu retirei desta semana é que apesar das nossas escolhas e das consequências das nossas escolhas, Deus está disponível para trabalhar connosco, para nos ajudar a restaurar e a recuperar dos nossos erros, para ajudar inclusivamente as pessoas que são afetadas pelos nossos erros e a recuperar essas pessoas, e que o faz de uma forma muito próxima e de uma forma, eu diria, amorosa, espetacular, cuidando tentando minimizar os impactos das nossas escolhas. Gostava só de deixar para o vosso debate, para fechar o minuto ou dois que faltam, que já se calhar já não é tanto. Já não é tanto. A ideia de que há aqui uma pergunta espetacular na lição de sexta-feira, que termina a lição, que diz: de que forma nós, adventistas do sétimo dia, poderemos estar em perigo de ter a atitude de Esaú para com a sua primogenitura? Isto é, como é que podemos ter a certeza de que nunca deixaremos de amar e de apreciar toda a luz que Deus nos tem dado, em troca tentando procurar essa luz de uma forma, primeiro tendo ela como garantida e às vezes desvalorizando? Será que estamos a fazer isso? Porque temos muitas das vezes, nós discutimos isto muitas das vezes, já somos o povo escolhido, temos a luz, temos o espírito de profecia, temos isto, temos aquilo, temos a primogenitura, somos os sacerdotes, temos a bênção, mas de que forma é que nós não trocamos isso por um prato de lentilhas? A essa pergunta, se calhar, o início da lição de sexta-feira responde, e eu acabo aqui a minha intervenção nesta semana com a frase que vem aqui na lição, que diz o seguinte: Deus escolheu Jacó não porque ele o merecesse, mas por causa da sua graça. E depois, mais à frente, diz: só mais tarde é que Jacó começou a perceber o significado da graça de Deus e o que significava confiar em Deus, viver pela fé e ser completamente dependente do Senhor. Uhum. É muito interessante ver. Ao início, o Pedro Santos falou que Deus escolhe famílias que, à primeira vista, tu dizes: pá, isto não tem cabimento nenhum, isto é, olha, uma escolha que não é nada acertada, este não vai dar, mas vai. Se calhar não é no tempo que nós achamos que vai acontecer, mas vai acontecer e vai dar. E Jacó, durante a vida toda dele, mais tarde ele vai perceber realmente o que era isto da graça de Deus e confiar em Deus e de ser completamente dependente do Senhor. Uhum.
Eu acho interessante também que Jacó não se vingou de Labão, podia ter tentado enganá-lo. Nada. Mas ele sabia que esse não era o caminho, estava convertido. É E isso a mesmo. mudança de nome era uma mudança de caráter, não é? Que mais tarde este caráter de Jacó estava a ser mudado progressivamente por Deus e aquelas circunstâncias dele perceber o que é que ele provocou em parte ao irmão de passar por estas circunstâncias todas com o seu sogro, foram transformando, foram modificando o caráter dele e ele aprendeu a que enganar não é o caminho. E a confiar em Deus. E a confiar em Deus. A partir daí. Portanto, concluindo de uma maneira interessante, é aquilo que nós às vezes achamos, quer nós, quer nos outros, que não somos matéria-prima para Deus fazer uma grande obra, muitas vezes podemos estar enganados. Porque olhando para esta família, era altamente disfuncional e, no entanto, com a presença de Deus na vida deles, com a presença do Espírito Santo a alterar os caráteres, a modificar as pessoas, eles puderam todos depois desempenhar um papel importante, uns mais, outros menos, é claro, mas neste percurso do povo de Deus que iria terminar com o nascimento de Cristo depois e com a morte de Cristo na cruz. Mas para mim é sempre reconfortante perceber que Deus pode me usar apesar das minhas fraquezas, das minhas falhas no meu caráter e das minhas imperfeições, assim como usou Jacó, Isaú, Isaac e Rebeca. Acho que é uma excelente maneira de nós terminarmos as palavras cruzadas desta semana. Convidar a todos a continuarem a ler a lição, porque como já vimos, vamos sempre aprender mais qualquer coisa e continuar a assistir às palavras cruzadas. Em relação a vocês, despedir-me, dar um abraço e marcamos encontro para as próximas palavras cruzadas. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Perfeito e singular, sinto como Deus me ama, tudo faz para me alegrar. Posso sorrir ou até chorar, mas com Cristo ao meu lado, juntos vamos caminhar. Cristo é a estrada que te leva ao céu. Cristo é a ponte do amor. É a esperança que te faz cantar, viver feliz, vencedor. Ao olhares à tua volta, podes ver as multidões que não têm um sentido para viver e para lutar. Mas há alguém que te estende a mão e na pureza de uma criança podes ver o seu olhar. Cristo é a estrada